O marketing explora muitas expectativas idealizadas de vida, experiências sensoriais, como felicidade na cama, no sexo. Então, já é muito usado pelo marketing. Agora, se é possível, olha, pelo menos a literatura sobre amor é sazonal. Quer dizer, tem épocas que não aparece nada. Tem épocas que aparece, então a gente pode deduzir que talvez quando não aparece nada, talvez não aparecesse mesmo na vida das pessoas, né? Então, assim, do século XIX tem essa saturação com a literatura romântica. Pode ser que em algum momento o amor meio que desapareça. Por exemplo, eu discuti essas coisas, por exemplo, com alunos de graduação, inclusive da FAP, né? E eu lembro que quando eu entrava nesse assunto, eu perguntava quem aqui se considera romântico. Quase todo mundo levantava a mão. Hoje quase ninguém. É assim, dois. Falando de meninas, inclusive, que sempre levantaram. Dois. Muitas meninas falam que não. Eu, na realidade, acho que a geração hoje, 18, 19 anos, na verdade, não tem nem muito desejo. Não é nem questão de amor. Desejo, você diz de quê? Desejo na vida, tem um desejo fraco. Entendi, sim. Eu Desejo já reparei fraco. isso. Paixões em geral, né? Pouco tônus, entendeu? Muito blasé, pouco tônus. Eu já reparei isso, sabia? E que isso tem muito a ver com frustração, aí é uma longa história. Então, acho que pode desaparecer sim, e nem só por causa das redes sociais. É claro que as redes sociais, o bombar nas redes, a preocupação com os likes, com você engajar pessoas e todo esse universo, pode, de repente, esvaziar esse nível do desejo que está muito ligado à experiência do amor, né? O desejo e o amor estão muito próximos. E também essa obsessão pela carreira profissional, né? Isso também pode atrapalhar. Tem empresas hoje que ajudam você a acabar o casamento, né? O que eu quero dizer com ajudam? Não que paga para você acabar o casamento, mas que, de repente, tem uma política de promoções que você tem que mudar de cidade. Sim. Para promover, tem que mudar de cidade. Você está vivendo com alguém, está casado, essa pessoa está enraizada naquela cidade e vai ter que mudar de cidade, você vai optar pela promoção, você vai ter que separar. Então, acho que o amor pode acabar, sim. Você acha que essas redes sociais e do jeito que está hoje também aumenta, por exemplo, as tentações, assim? Vamos supor, sei lá, numa época que não tinha internet, rede social, etc., não tinha essa facilidade que tem hoje de as pessoas se comunicarem, conversarem. Acho que sim. Isso Com também certeza. atrapalha. Você acha que a ocasião faz o ladrão um pouco? Às vezes sim, com certeza, né? Com certeza. Mas assim, não é à toa que o caixeiro viajante no passado era a imagem do cara que tinha 3 famílias, né? Um amante aqui, um amante lá. Eu acho que as redes sociais, e aí quando eu digo redes sociais, sei lá, todas as ferramentas, né? O e-mail um dia, o WhatsApp hoje, o SMS, que põe as pessoas em contato, de repente pode facilitar um caso amoroso, uma pessoa num país ou no outro. E se encontrar num terceiro lugar, né? Isso é uma coisa que seguramente pode fazer acontecer. Ou mesmo na mesma cidade. Aumenta o contato. E amor tem muito a ver com linguagem, né? O modo como você se comunica, o tipo de palavra que você usa, isso pode ir num crescendo e produzir uma erotização da comunicação, começar a gerar desejo, e aí acontece. Você acha que é muito difícil existirem relacionamentos que as pessoas não traem ou que não... enfim. Acho que isso depende muito da ocasião, do azar, de você cruzar com alguém que de repente os dois se encantam. Né? Acho que depende do temperamento. Tem pessoas mais inseguras, mais seguras. A insegurança pode ajudar a você não ter casos fora da relação. A insegurança. Porque você tem medo, tem logística envolvida. Uma vez eu respondi uma entrevista e a jornalista falava comigo sobre esse assunto de traição, né? Então ela falava para mim de uma pesquisa, não precisa nem da pesquisa para supor, que um dos ambientes no mundo contemporâneo, isso tem o quê? 10, 12 anos, talvez um pouco menos, onde mais acontece casos fora do casamento é no ambiente do trabalho. O trabalho é alguma coisa que pode erotizar a relação.
Você realiza coisas, projeta coisas juntos, passa horas juntos, entendeu? Um admira o outro. Um começa a admirar o outro. Então, o contato de trabalho é um dos fatores maiores para acontecer casos na sua vida. Todo mundo sabe disso. E o ciúme é justificável? O que você considera que o ciúme faz com o amor? Em alguma dose, ele pode alimentar o amor, porque todo mundo que tem um parceiro ou uma parceira que é mais ou menos ciumento sabe muito bem que o ciúme demonstra que a pessoa sente alguma insegurança em relação a você e algum nível de insegurança em relação ao outro faz parte do amor. Sim. Se tiver muita segurança de que seu marido ou sua mulher está muito feliz, você vai dançar, né? Então, em alguma dose, acho que faz parte do tempero, né? Não, Agora, se você ciúme demais, aí atrapalha, né? aí pode inviabilizar a vida, né? Não, e se você estiver seguro demais também que a pessoa tá lá, Pode também atrapalhar. também atrapalha você em relação a, sei lá, você não sente que é importante ter um medinho de perder, de certa Isso que forma? eu tô falando, quer dizer, É tem isso. algum nível de insegurança, Isso. de medinho que você chamou, que ajuda, né, a É. relação. Agora, isso também tem a ver com épocas, né? Tem épocas que você pode estar mais inseguro, menos inseguro. E tá ligado, acho que à admiração, ao momento de vida da pessoa. Claro, depende das pessoas que estão à sua volta, Uhum. né? Dependendo das pessoas que estão à sua volta, o outro, a outra pode sentir mais ciúme, menos ciúme. É assim, normalmente os clichês do âmbito do amor são todos verdadeiros. O coração tem suas razões que a própria razão desconhece. Então a gente não entende direito as razões do amor, digamos assim, ou as razões do coração. Então acho que não dá para dizer que o amor é um sentimento bom, simplesmente do ponto de vista do cotidiano, porque às vezes você pode sofrer justamente porque você ama uma pessoa e ali tem um contexto difícil e complicado. O mundo contemporâneo repleto de adultos infantis. Esses adultos infantis, nesse universo, serão adultos que acabam comprando significados que são meio fracos e meio fakes, quando, na verdade, o amadurecimento estaria mais perto de uma certa lida com a angústia, com a ansiedade, com a insegurança, com a incerteza. E todo esse conjunto de elementos, me parece que o amadurecimento, a não infantilidade, a aceitação do amadurecimento está mais associado a perceber que às vezes não é claro o propósito, não tem propósito, não tem significado. E por incrível que pareça, talvez nesses momentos você consiga respirar melhor. Às vezes a pessoa que você ama é justamente aquela que consegue fazer você sofrer mais, né? Como dizia o filósofo Pascal no século XVII, ninguém ama uma pessoa por razões lógicas. O coração tem suas razões que a própria razão desconhece. Então a gente não entende direito as razões do amor, digamos assim, ou as razões do coração. Então acho que não dá para dizer que o amor é um sentimento bom, simplesmente do ponto de vista do cotidiano, porque às vezes você pode sofrer justamente porque você ama uma pessoa e ali tem um contexto difícil e complicado para a realização do amor. Então você tem aí no campo desse primeiro tópico acerca dos jovens, que é, digamos assim, a vulnerabilidade da saúde mental. Você tem famílias reduzidas, atomizadas, você tem muita solidão por parte dos jovens em casa, porque eles têm poucos irmãos ou nenhum, cada vez mais nenhum, né? E as famílias, elas são atomizadas no sentido que ninguém na família tem muito filho. Então, se você olhar, por exemplo, se você olhar parques públicos, cada vez os parques públicos têm mais instrumentos de academia
do que brinquedos de criança. Provavelmente você vê isso e nunca pensou. Por quê? Porque, na verdade, cada vez mais as pessoas querem instrumentos de academia nos parques públicos. Elas não querem brinquedo de crianças, porque elas não têm crianças. É a mesma coisa quando condomínios e prédios retiram quadras ou retiram campos de futebol e transformam isso tudo em beach tênis. Por que eles fazem isso? Porque os casais jovens querem jogar beach tênis. Eles não querem filhos para ficar brincando nos parques. No mundo inteiro, onde tem emancipação feminina, tem queda de fertilidade. Por escolha. A população cresce muito em países como Nigéria, ou países muçulmanos, no Oriente. A população em regiões onde você tem mulheres fazendo universidade, fazendo carreira, trabalhando, a população não cresce. Ela cresce principalmente em regiões mais pobres, como no Brasil, que é um país irregular, onde é mais pobre, tem-se mais filho. Aí você tem meninas que engravidam com 15, 16 anos e vão ter um filho atrás do outro. Agora, quando você muda de zona dentro de São Paulo, a taxa de fertilidade cai. Isso não é só um perfil do Brasil. Isso é um tema que já vem caindo sustentadamente há muitos anos. Não vai mudar. Basicamente, quem reproduz é quem é muito religioso ou é muito pobre. Porque filho é ônus, né? Hoje. Sim. Não era na agricultura antiga, mas hoje é ônus. Eu acho que não dá para afirmar, né? Primeiro porque hoje quem tem mais filho é quem é mais pobre mesmo, né? Ou muito religioso. Depois, a capacidade tecnológica de produção de alimento é muito grande, assim como foi da produção de vacina agora recentemente no caso da pandemia. E depois porque assim, você tem verdadeiros guetos de regiões onde as pessoas são mais pobres, fazendo referência à comida. Depois existe, como aqui no Brasil vem se construindo desde o governo Fernando Henrique Cardoso, e não só no Brasil, uma consciência de que tem uma parte da população que está tão além de qualquer possibilidade de acesso à comida que tem que se dar dinheiro para eles mesmos, que é uma conclusão muito doída, porque eles não vão conseguir acessar, o mercado não consegue distribuir nessa velocidade as riquezas. Então eu não sei, não dá para afirmar que um dia o mundo vai mergulhar num caos social por causa de falta de comida. Agora, é claro que se o capitalismo entrar em colapso, num espaço curto de tempo, sei lá, 5 anos, aí você pode colapsar mesmo o sistema social. De tecnologia a gente porque sim, a tecnologia é a gramática do mundo capitalista contemporâneo. Então todo mundo é dependente da tecnologia, em maior ou menor grau. É claro que as gerações que estão aí com 15, 16 anos provavelmente vai ter uma adição a celulares e tecnologia ainda pior do que quem tem 30 anos agora. Sim. Agora, veja bem, dependência emocional é uma característica da natureza humana. A gente depende emocionalmente de uma série de coisas. Vamos ficar só no âmbito das pessoas. Sim. Você depende da sua mãe, você depende do seu pai, você depende de irmãos, se você tem ou não, você depende de colegas na escola, você depende de professor, você depende de vizinhos, se você... Então, a relação humana é uma relação de dependência. O que eu acho que existe hoje, quer dizer, o que eu acho é que existe hoje um maior medo de se perceber dependente. Eu acho que o que existe mais hoje gera essa histeria toda é uma ilusão de suficiência. Daí essa paura toda, esse medo todo quando você se descobre dependente emocionalmente. E aí tem um monte de, sei lá, de gente que faz autoajuda por aí, coach, o cacete, que fica dizendo pra você que você vai conseguir ser uma pessoa que não desenvolva dependência emocional. Dependência emocional é você se apaixonar, é você precisar de afeto, você precisar de alguém que cuide de você. Nós somos frágeis. Não adianta dizer o contrário, a gente é frágil. Claro que uns mais que outros, em alguns momentos mais do que outros.
Então, dependência emocional é claro que é normal. Agora, é claro que tem gente que tem um nível excessivo, de dependência emocional. Que não vive sem a outra pessoa. Ah, sim. Assim, isso normalmente era a ideia do amor romântico, né? Sim. Se você não tem a pessoa, você morre Chora, de sofre, tristeza, para de respirar, né? Hoje vamos chamar isso de relação tóxica. Mas é claro que tem gente que, de fato, estabelece uma dependência emocional monstruosa. Agora, eu acho que há uma piora disso, porque existe sim uma ilusão e uma expectativa de que você seja mais autossuficiente. E existe muito medo de amar, de desejar, muito medo. Porque torna você dependente do objeto do desejo.